Sejam bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de História do 4º ano. Estou aqui hoje acompanhada pelo Gilbert, nosso intérprete de Libras, para a nossa última aula do 3º bimestre de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os meios de comunicação. Você vai encontrar esse conteúdo no PET 5 e 6, no PET na semana 5 e 6. O que nós vamos aprender e estaremos aptos ao final da nossa aula? Vocês estarão aptos a identificar e analisar as transformações ocorridas nos meios de comunicação, como a cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e comunicação. E ainda conseguirão discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Então vamos lá? Bom, já que vamos falar de meios de comunicação, vamos definir o que é comunicação? Comunicar é transmitir a informação, é o ato de expor os seus pensamentos, de concretizar o pensamento humano. Existem várias formas de se comunicar. Nós podemos nos comunicar através de gestos, através da escrita, através de imagens e através de sons. Vamos ver então os principais elementos da comunicação? Bom, nós temos 3 principais elementos da comunicação. São eles: o emissor, a mensagem e o receptor. Vamos exemplificar para ficar mais fácil? No caso da nossa aula de hoje, por exemplo, quem é o emissor? É a pessoa que está transmitindo a mensagem para vocês. No caso, a professora de História. A mensagem é exatamente o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. E o receptor é você, aluno, que está aí do outro lado da tela. O que são meios de comunicação? Os meios de comunicação são a forma que nós encontramos para informar sobre os vários assuntos do mundo. Arte, esporte, política, acontecimentos em geral, o noticiário. Os meios de comunicação, assim como toda invenção humana, vem sofrendo transformações com o passar do tempo. Eu trouxe para vocês aqui a linha do tempo da história da comunicação. Vocês vão perceber que de 1950 até 2005, as coisas mudaram bastante. Olha como os meios de comunicação puderam evoluir. Vamos falar dos principais meios de comunicação. E para isso, vamos começar lá desde a origem. Bom, antigamente, nos tempos antigos, as primeiras formas de comunicação eram através de gestos, através de imagens e através de sinais. O que mudou com o passar do tempo, porém nós continuamos utilizando essas formas de comunicação. Surgiu a escrita. A escrita surgiu a primeira vez há 15 mil anos antes de Cristo, lá na África, através da arte rupestre. Sim, aquelas imagens que os homens faziam nas pedras, nas rochas, é uma forma de comunicação. Em seguida, nós temos o correio, que surgiu há 500 anos antes de Cristo. O correio, ele serve para quê? Para o envio de cartas, de encomendas, de documentos. O correio, ele pode ser público ou privado. Vamos pegar um exemplo? O correio público é aquele que nós conhecemos, que entrega mercadoria na nossa casa, que entrega correspondência, que tem aquela imagem amarelinha no nosso país. Já o correio privado é um correio contratado separadamente. Um exemplo bem fácil para a gente entender isso. Agora, nesse período de pandemia, as pessoas ficaram muito sem sair de casa. Foram obrigadas, claro. Porém, as pessoas deixaram de fazer compras? Não. As pessoas fizeram compra pela internet. E o que aconteceu?
As lojas começaram a contratar pessoas privadas para fazer a entrega dessas compras de forma mais ágil. Assim, vocês puderam diferenciar o correio público do privado. O primeiro jornal que surgiu lá em Roma, na Itália. Foi há 59 anos antes do nascimento de Cristo. E ele se chamava Acta Diurna. Bem, como surgiu então a escrita bem disseminada no mundo? Foi através de um equipamento criado por Gutenberg em 1450, a prensa de tipos móveis. Essa máquina foi capaz de reproduzir a escrita de forma mais ágil e mais prática. Em 1790, Claude Schaap criou o telégrafo. Em 1835, Samuel Morse criou o código Morse, aquele que funciona enviando sinais à distância. Isso foi muito utilizado pelos navios em época de guerra. No Brasil, o primeiro telégrafo chegou em 1957. O rádio e o telefone, eles foram inventados no mesmo ano, em 1860. Naquela época, a transmissão de rádio era por sinais eletromagnéticos. O telefone foi criado por Antônio Mussy, era chamado de telégrafo falante, porque ele foi equiparado ao telégrafo. A televisão, que é esse meio pelo qual nós estamos nos comunicando, surgiu no dia 26 de janeiro de 1926, em Londres, na Inglaterra. O primeiro televisor analógico mostrado por John Baird. Vamos ver sobre a modernização da comunicação? Pois é, como nós vimos na linha do tempo, os equipamentos tecnológicos, eles foram se aprimorando e hoje é o que nós conhecemos como equipamentos muito avançados. Olha o modelo desse telefone. Dificilmente alguém utiliza esse mesmo modelo hoje. Os meios de comunicação atuais, então, são o telefone, o computador, a internet. Vamos ver cada um deles. O telefone foi criado em 1947 por uma tecnologia chamada tecnologia Bell, nos Estados Unidos da América. O computador tornou-se muito mais utilizado depois da criação da internet, mas ele foi criado um ano antes do telefone, em 1946. A criação da internet em 1969 também se deu nos Estados Unidos da América. Quem criou a internet? Quem inventou a internet? A internet foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um dos meios de comunicação mais utilizado no mundo. Bem, e vocês acham que o computador era igual a esse computador que nós temos hoje na nossa casa, que podemos colocar na mochila, levar de um lado para o outro? Não. O computador, gente, o primeiro, ENIAC, que era a sigla de Electronic, Numerical, Integrated and Computer. Ele foi criado em 1946 e ele ocupava uma sala inteira. Olhem só na imagem o tamanho deste computador. Se algum de vocês tiverem a oportunidade, assista ao filme Estrelas Além do Tempo, que mostra direitinho como era o computador bem antigo. Bom, vamos ver a diferença entre canal e meio de comunicação? O canal, ele pode ser eletrônico, impresso, interno, externo. Já os meios de comunicação é a opção que cada canal nos oferece. Por exemplo, o canal eletrônico nos oferece a televisão, o rádio, o cinema, a internet. Já o canal impresso nos oferece o meio jornal, revista, carta, e-mail. Viram só? Então, o canal é a forma
E o meio é por onde eu vou fazer a comunicação. Vamos ver então os tipos de linguagens que são possíveis nós utilizarmos nos meios de comunicação. Bem, eu tenho a comunicação escrita, que vão ser encontradas onde essa comunicação? Nos jornais, na revista, nos livros. A linguagem sonora, ela vai ser encontrada através do rádio e do telefone. Por que que nós falamos linguagem sonora? Porque no rádio e telefone é só a sonora. Apesar de que hoje nós utilizamos o WhatsApp, né? Mas aí entra a internet. E é a linguagem escrita, tá? Linguagem audiovisual é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu tenho áudio, vocês estão ouvindo, e eu tenho o visual, porque nós temos a transmissão por Libras, que é visual, e também vocês estão me vendo. A linguagem multimídia envolve várias formas de comunicação. Olha só, nós temos texto, foto, som e vídeo. Viram? Porque a palavra multi significa mais de um, ou seja, mais de uma forma de comunicação, utilizando a mídia, multimídia. Os tipos de comunicação podem ser de duas maneiras. Nós podemos ter a comunicação individual e podemos ter a comunicação de massa. A comunicação individual é aquela comunicação interpessoal, de um para um. Quando eu mando, por exemplo, uma carta para minha mãe, quando eu mando, por exemplo, um e-mail, mesmo que eu esteja enviando este e-mail para uma empresa, não é a empresa é uma pessoa jurídica, né? Quem vai ler o e-mail é uma pessoa, né? Um ser humano. Então, é de um para um. Eu envio e uma pessoa vai ler. Também é uma comunicação interpessoal. Já a comunicação de massa seria televisão, cinema, internet, rádio, revista, jornal. Por que chamamos de comunicação de massa? Porque é a forma de comunicação que atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Bem, e qual a importância dos meios de comunicação, então, para a humanidade? Os meios de comunicação, eles sempre estiveram presentes na vida do ser humano, né? Desde lá da origem das primeiras cidades até hoje. São importantes para difundir informação. Os meios de comunicação são importantes também para as atividades econômicas. Se nós lembrarmos lá da época da Mesopotâmia, o homem já utilizava a comunicação para a venda, para o comércio, assim como é feito hoje. Como vocês acham que as pessoas vão divulgar os produtos? Através do marketing, através da propaganda lá na televisão, né? Diferenciando o marketing de propaganda, hein, pessoal? Marketing serve para vender produtos. A propaganda, ela pode ter um objetivo educacional, religioso, político, tá? Bom, podem ser utilizados para fins de instrução e estudo. Se nós pararmos para pensar o que nós estamos vivendo nesse período de pandemia há mais de um ano, se não fossem os meios de comunicação, como nós poderíamos ter dado seguimento aos estudos, como algumas pessoas poderiam ter trabalhado de casa no que foi chamado de home office, né? Foi através dos meios de comunicação que as pessoas puderam dar continuidade à vida, mesmo sem poder sair de casa. Então, vamos falar da tecnologia da comunicação? Bom, a importância da tecnologia para a comunicação foi agilizar os processos. Olha só, a comunicação com uma pessoa do outro lado do mundo. Eu estou no Brasil e quero falar com alguém na Itália, ou com alguém na Argentina, né? Eu consigo falar com essa pessoa via WhatsApp, via telefone, ou então através de alguma plataforma de vídeo. Isso a gente vai ver aqui. A informação, ela passou a ser em tempo real. O que acontece no mundo inteiro, a gente fica sabendo na mesma hora. Isso é informação em tempo real. Através dos telejornais da televisão, através dos jornais eletrônicos na internet, né? Se acontece um terremoto do outro lado do mundo, eu consigo ficar sabendo no mesmo momento, porque a divulgação se dá rapidamente. Bem,
Vocês viram? Aconteceu a informação há poucos dias atrás que o Talibã está assumindo novamente o controle lá no Afeganistão. Informação em tempo real. No mesmo dia, no dia 15 de agosto, que eles tomaram o poder, a informação estava na internet. Olha um momento aí de informação em tempo real. A possibilidade de mais opções de entretenimento. Nós tivemos mais opções de diversão. Trouxe para vocês aqui algumas formas de comunicação à distância. Telefone, plataforma de chamada de vídeo, redes sociais, aplicativos de conversa e vídeo como WhatsApp, FaceTime, entre outros aparelhos, outras plataformas, né, eletrônicas que nós podemos nos comunicar. Como eu disse da informação em tempo real, os sites de notícia, os jornais, plantões de telejornais, lives, sites de divulgação de currículos profissionais, porque as empresas, quando estão buscando os profissionais, é muito mais prático para a empresa ir lá e consultar num site do que ficar ligando de um a um das pessoas que te interessam para ocupar o cargo. Bem, as possibilidades de mais entretenimento, né? Nós temos aí possibilidade de filmes, de jogos, exposições virtuais. Agora, na pandemia do Covid-19, muitos museus disponibilizaram visitas que nós podemos fazer de forma virtual. Aplicativos, plataforma de aprendizagem de idioma também é uma forma de se divertir, uma forma de entretenimento. Bem, vamos falar então quais os meios de comunicação mais usados na sociedade atualmente? Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Kantar Thermometer e eles descobriram que 79% dos brasileiros têm a televisão como principal meio de comunicação. Atinge muita gente, nós sabemos disso. É um meio de comunicação de massa. Então, 79% dos brasileiros ainda utiliza esse meio que nós estamos utilizando para a nossa aula. 3 entre 4 brasileiros utilizam a internet. Em 2020, eram 424 milhões de dispositivos digitais em uso no Brasil, segundo a 31ª pesquisa da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição muito bem renomada. Dentre esses dispositivos, esses 424 milhões de dispositivos digitais, 234 milhões são aparelhos de telefone. Porque o aparelho de telefone, ele deu a opção à pessoa que não tem o computador de ter acesso à internet da mesma forma. Bem, vamos ver então o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos o que é comunicação, que é o homem transmitir o seu pensamento, a sua forma de pensar, externar. Nós aprendemos os elementos da comunicação, o emissor, a mensagem e o receptor. Aprendemos o que são meios de comunicação que nós utilizamos para falar de todos os assuntos existentes no mundo. Vimos a história dos meios de comunicação, a diferença entre canal e meio, que o canal pode ser eletrônico, impresso, e que o meio pode ser, por exemplo, a televisão, o rádio, o jornal, a revista. Vimos os tipos de linguagem nos meios de comunicação, que as linguagens podem ser sonora, audiovisual ou linguagem multimídia, ou apenas a linguagem escrita. Nós vimos os tipos de comunicação que podem ser de duas formas, individual ou comunicação de massa. Nós vimos também a importância dos meios de comunicação para a humanidade, para todos nós. Espero que vocês tenham gostado da nossa última aula do 3º bimestre. Espero vocês no Tira Dúvidas. Qualquer dúvida, só mandar. Estaremos lá.